Graças a Deus. A certeza do amor de Jesus por nós, queridos, traz segurança, traz descanso, traz esperança de que vamos experimentar dele aquilo tudo que ele tem preparado para nós. E numa manhã como essa, nós podemos nos reunir para oferecer a ele a nossa adoração, dizer que nós confiamos nele, sim, que ele é a nossa única esperança, que queremos viver para ele, que a nossa vida está nas mãos dele e que então nós precisamos ouvi-lo. Eu convido você então para esse tempo nosso hoje. Não teremos as classes, nós vamos ter classe conjunta e o nosso tema, sacerdócio universal. Eu quero apenas dar um recado aqui a todos os pais de juniores. Todos os juniores e professores terão uma rápida reunião no salão social após esse momento nosso aqui, terminando o nosso culto aqui, nossa classe conjunta. Todos os juniores, os professores vão ter uma reunião breve com a nossa irmã Luciane, tem uma orientação para eles lá. Sacerdócio universal. Você já ouviu falar sobre isso? Já tem ideia do que vem a ser? Então, esse é o nosso tema, aquilo que nós vamos refletir nessa manhã. Agora vai. Antes de nós mergulharmos nesse assunto, nesse tema, quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 86. Salmo 86, verso de número 11. Vamos fazer a leitura juntos. Salmo 86, verso 11. Vamos ler juntos? Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Deve ser sempre a minha e a sua oração, quando nós estamos diante da palavra de Deus. Pedir para que Ele ensine o seu caminho. Nós só poderemos andar segundo a verdade do Senhor se Ele ensinar o caminho e se Ele dispor o nosso coração a isso. Então, quero convidar você, para você ter o seu tempo de oração, colocando preocupações, colocando insegurança, medo, coloca tudo isso diante do Senhor. E peça para Ele falar ao seu coração à luz daquilo que você precisa ouvir nessa manhã. Ó Deus, reconhecendo que só o Senhor, como Deus infinito, que não tem limites, que é Rei soberano sobre tudo e todos, Deus que se limitou, veio até essa terra, fez-se carne, homem, gente, como nós, se entregou na cruz em nosso lugar, para nos dar vida. E se limitou a tal ponto de habitar dentro de cada um de nós pelo Teu Espírito. Algo que a nossa mente não consegue entender na sua totalidade. Como que o Rei soberano, Criador do universo, habita no coração do contrito. Por isso nós pedimos, abra o nosso entendimento para aquilo que Tu queres nos ensinar nessa manhã. E que não seja, Senhor, apenas um conteúdo para nossa mente,
mas seja transformação para o nosso coração. E tudo isso porque nós adoramos o Senhor e queremos viver para o Senhor. Por isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Queridos, sacerdócio universal, somos todos iguais? Esse é o tema para nós refletirmos nessa manhã. Ano 1520. Autor, Martinho Lutero. O objetivo do seu escrito: atacar a teologia da Igreja Católica ao afirmar o sacerdócio de todos os crentes como resultado da fé pessoal em Cristo Jesus. Em 1520, Lutero escreve um pequeno panfleto contrário àquilo que a Igreja defendia na época, que existia um clero e os leigos, e que os leigos dependiam totalmente do clero para poderem receber graça de Deus, inclusive a salvação. Conforme o ministério ordenado foi crescendo e ocupando um espaço maior na história da Igreja, o sacerdócio universal de todos os crentes, ou sacerdócio de todos os crentes, vai ficando esquecido. E a partir do estudo das Escrituras Sagradas, Martinho Lutero tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, recebe salvação e entende que todos aqueles que estão unidos a Cristo são agora sacerdotes. E ele, ao descobrir isso, então, confronta a igreja porque ele quer resgatar, e esse é mais um dos princípios da reforma. Então, o que nós queremos hoje? Lembrar da importância do sacerdócio de todos os crentes para a vida da igreja, para a missão da igreja. Esse é o nosso objetivo, guarde ele na sua mente. Nós precisamos, então, começar entendendo o que é sacerdócio. O que é sacerdócio? É o exercício do ofício de um sacerdote. Então, quem é o sacerdote? É uma pessoa que intercede diante de Deus a favor do povo e, com frequência, apresentando sacrifícios. Então, abra a sua Bíblia, por favor, porque nós precisamos estudar sobre isso a partir da Bíblia, antes de pensar em qualquer documento da igreja, pensarmos na palavra de Deus. Sacerdócio é o exercício do ofício de um sacerdote. Quem é o sacerdote na Bíblia? É uma pessoa que intercede diante de Deus a favor do povo, oferecendo sacrifícios. Então, abra comigo a sua Bíblia, em Levítico, capítulo 16. E nós vamos trabalhar bastante com a Bíblia, tá? Então, já fique com ela diante de você. O Antigo Testamento, enquanto você abre, Levítico 16, vai ser a partir do verso 11. O Antigo Testamento, o Antigo Testamento vai apresentar para mim e para você a noção do ofício sacerdotal exercido por membros da tribo de Levi, tribo escolhida pelo Senhor para que tivesse, então, aqueles que iam oficiar no tabernáculo e, posteriormente, no templo. O sacerdote, ele era escolhido por Deus, então, por causa daquela tribo escolhida, os levitas. O sacerdote não se escolhia ou não se escolhia entre eles. Deus os escolhia e dava o propósito. Todo o livro de Levítico vai apresentar para a gente como que se dava a lei cerimonial, os ritos para oferecer adoração a Deus. E lá está presente o sacerdote. Capítulo 16 de Levítico, a partir do verso 11, olha o que nós lemos. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e molará o novilho da sua oferta pelo pecado. Quem é Arão? Bem, aí você agora vai lá em Êxodo 28, verso 1.
Êxodo 28, verso 1 diz assim: Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão. Deus está falando com Moisés. E seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel. Então, dentre todos os filhos de Israel, chama Arão e os filhos de Arão, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são chamados para serem sacerdotes e são escolhidos por Deus para oficiar diante de Deus. O verso 11, agora voltando para Levítico, capítulo 16, verso 11, nós vemos que Arão vai oferecer a Deus sacrifício e vai oferecer não apenas por ele, vai oferecer também por toda a congregação de Israel, por todo o povo. E você vê isso na sequência do capítulo 16 de Levítico. Veja comigo, por favor, o verso 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Então o sacerdote, ele era um representante do povo, que se colocava diante de Deus, trazendo o pecado do povo. O pecado era transferido sobre esse animal, o novilho e o bode, como que o pecado de todo o povo fosse retirado, colocado sobre o novilho que seria morto. E assim aquele inocente pagaria pelos pecados do povo, e o povo estaria perdoado, e então poderia adorar a Deus. O sacerdote era esse homem que assim fazia. Ele sacrificava em nome do povo, ele representava o povo diante de Deus. Nos versos, então, de 11 a 14, você vê como que Arão, consagrado por Deus, ele e seus filhos, sacrifica uma oferta por ele, pelo seu pecado, e depois o sacrifício por todo o povo. Agora vamos lá para Hebreus, capítulo 5. Porque Hebreus, ele nos diz claramente como que o sacerdote vivia, quais as funções do sacerdote. E lembrando você, por que nós precisamos entender isso? Porque nós estamos defendendo que há um sacerdócio universal para todos os crentes. Então nós precisamos entender como era o sacerdócio no Antigo Testamento, Novo Testamento, para nós entendermos como deve ser a minha e a sua vida como sacerdotes do Senhor. Hebreus 5:1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Deixa aberto aí o texto. O que o texto diz para a gente sobre características do sacerdote? Primeiro, segunda frase, logo após a primeira vírgula. O que diz o texto? É tomado dentre os homens. Deus tira de dentre os homens e designa para algo. Eles são constituídos para quê? Nas coisas concernentes a Deus. O sumo sacerdote, então, que é tomado dentre os homens para ser representante diante de Deus, é constituído pelo próprio Deus para oficiar nas coisas religiosas ou concernentes a Deus. Veja o verso 4 do capítulo 5. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então ninguém poderia chegar e falar assim, eu sou sacerdote, eu quero ser sacerdote. Não.
Deus que chamava. Então Deus chamou Arão e disse para Moisés que a partir de Arão agora toda a sua descendência seria de sacerdotes. Então o sacerdote era tomado do povo para ser representante desse povo diante de Deus. O sacerdote era responsável por oficiar diante de Deus nas coisas concernentes a Deus, diz o texto. Ele age, então, naquilo que é do Senhor, a favor dos homens. Ele representa os homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então, ele está diante de Deus para oferecer dádivas e sacrifícios a Deus por causa do pecado do povo. Aí, em Hebreus também, capítulo 7, verso 25, há uma outra característica do sacerdote. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por que, se você ler o verso 23, eu vou ler o verso 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, e está falando de Jesus Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, uma outra característica do sacerdote era interceder pelo povo. Então, na imagem que você vê na figura maior, o sacerdote que vai sacrificar um novilho por causa do pecado do povo. Na figura menor acima, você vê o sacerdote dentro do Santo dos Santos, diante de Deus, onde ele poderia entrar, para oferecer seu sacrifício, oferecer sua oração. E você vê na figura abaixo, ele do lado de fora, intercedendo a Deus pelo povo. Então, o sacerdote, a gente pode resumir. Representante do homem junto a Deus, com o especial privilégio de aproximar-se de Deus, de falar e agir em favor do povo. Representava o povo diante de Deus, conduzindo toda oferta para perdão dos pecados. Esse era o sacerdote no Antigo Testamento, era assim que ele oficiava. E o Novo Testamento? O que o Novo Testamento tem para nos ensinar sobre o sacerdócio? Então veja, o Novo Testamento apresenta-nos Jesus como o sumo sacerdote. Já o Antigo Testamento anunciava para nós que nós seríamos... Salmo 110, abra sua Bíblia, por favor. Salmo 110, verso 4, diz para mim e para você, Salmo 110, verso 4, diz assim, acerca de Jesus: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No Antigo Testamento, nós vemos promessas apontando para Jesus Cristo, que seria o sacerdote, ou seja, aquele que diante de Deus vai nos representar, aquele que vai oferecer sacrifício a Deus pelos pecados de cada um de nós, aquele que vai interceder por nós. Isso se cumpre com a vinda de Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Todas as funções do sacerdote do Antigo Testamento são cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. Agora se concentram na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o representante diante de Deus de cada um de nós que somos povo dele. Jesus é ao mesmo tempo, e Hebreus vai nos ensinar isso, o sacerdote e o sacrifício. Porque ele se entregou, morreu, sacrificou-se em meu e seu lugar, porque a morte deveria ser minha e sua. Então, como o Antigo Testamento apresentava o novilho sem defeito, como aquele que levaria o pecado do povo,
para que o povo fosse perdoado, Jesus Cristo não pecou, sem defeito, morre e é oferecido a Deus como sacrifício no meu e no seu lugar. Jesus é ao mesmo tempo sacrifício e sacerdote, ou sacerdote e sacrifício. João também vai falar sobre isso, sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. Abra aí, antes de nós irmos para Hebreus, João 1:29. Evangelho de João 1:29. Quem achar, pode ler para a gente, bem alto. Eis o Cordeiro, aquele que vai ser sacrificado por causa dos nossos pecados. Por causa do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, e ele sendo sacerdote, todos aqueles que estão unidos a Jesus Cristo, agora são transformados em sacerdotes. E nós vamos entender isso melhor. Mas vamos fundamentar tudo isso aqui que eu tenho dito até agora. Abre em Hebreus, capítulo 2, verso 17. Hebreus, capítulo 2, verso 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Está falando de Jesus Cristo. Capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, quem? Jesus. Capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande o quê? Sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele assumiu o nosso lugar e, para isso, se identificou comigo e com você. Verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por causa do que Cristo fez, agora eu e você podemos nos achegar diante do trono. Não precisa mais de um mediador humano, porque já temos o mediador perfeito, que é Cristo Jesus. Capítulo 5, verso 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 6, verso 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7, verso 24, 23. Eu já li o texto, mas eu quero ler novamente. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. E ele está falando dos sacerdotes no Antigo Testamento. Por que sempre tinha toda uma descendência de Arão? Porque ia morrendo. Então tinha que ter uma grande descendência. Este, no entanto, falando de Jesus, porque continua para sempre, ele é eterno, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Vejam, está percebendo a relação que o autor faz? Arão ofereceu, no texto nós lemos Levítico 16, oferta pelos seus pecados, depois pelo santuário, depois pelo povo.
Agora o autor aos Hebreus diz, Jesus não precisa disso, porque ele não pecou. E ele ofereceu por nós, e nós fomos perdoados. Capítulo 9, verso 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então agora ele está trazendo para mim e para você a imagem daquilo que o sacerdote fazia, mas que Cristo fez, só que ele não aspergiu o sangue da vítima. Jesus ofereceu a si mesmo, o seu próprio sangue é que nos purifica de todo pecado. Ele adentrou o Santo dos Santos e obteve para mim e para você eterna redenção. Capítulo 9, verso 26. Ora, este caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Jesus é o sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. E, capítulo 10, verso 12, Jesus, vamos ler juntos? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, Jesus Cristo é o sacerdote perfeito e ele é o sacrifício perfeito para trazer salvação a mim e a você. A partir disso, todos os crentes que estão unidos a Cristo partilham desse sacerdócio. Isso se expressa principalmente nas áreas da adoração, do serviço e do testemunho. Então, vamos ver isso. Alguns textos. Queria que você abrisse. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Alguém pode ler, por favor? Pedro escreve à igreja e diz que ela é o quê? Sacerdócio real. Verso 5, do mesmo 1 Pedro 2. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de quê? Oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Ok? Vamos ver um resumo até aqui? O sacerdócio universal, à luz do que nós vimos até aqui, pode ser definido como um princípio da reforma, segundo o qual é privilégio e liberdade de todo cristão estar diante de Deus em comunhão pessoal por meio de Cristo, recebendo diretamente o perdão, sem a necessidade de recorrer a nenhum intermédio humano. Como sacerdotes, os crentes oferecem diretamente a Deus sacrifícios de louvor e ação de graças e auxiliam outras pessoas em suas necessidades. Essa última frase nós vamos conversar daqui a pouquinho. Mas pastores ordenados, por sua vez, não são diferentes dos outros cristãos sobre o aspecto da condição espiritual, mas somente quanto às responsabilidades. E Lutero teve que conversar ou escrever sobre isso. Então, aqui nós vemos claramente como que nós estamos diretamente envolvidos com esse sacerdócio. No texto que nós já lemos. Muito bem. Se estamos unidos a Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, o que cai sobre mim e sobre você? Eu queria chamar a atenção para esses 4. Como sacerdotes que somos por causa de Cristo Jesus, e somos agora sacerdócio real, sacerdócio santo, como a palavra diz, nós temos essas características em nós.
Uma. Comunhão com Deus. O povo no Antigo Testamento não tinha comunhão com Deus, a não ser na representatividade do sacerdote que oferecia a Deus um sacrifício pelo pecado do povo, e era o único que adentrava ao Santo dos Santos para ter acesso a Deus, comunhão com Deus. Agora não precisa mais disso. Cada um dos crentes em Cristo Jesus se chega diante dele, convictamente que está diante do Deus Todo-Poderoso. Pelo menos assim deveria ser. Não é necessário mediador humano para falar com o Pai. Nós falamos com o Pai em nome de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Perdão de Deus. Não precisa mais sacrifício seu. O sacrifício já foi feito por Cristo Jesus. O que você precisa é reconhecer o seu pecado, arrepender-se do seu pecado e confessar o seu pecado. São os 3 passos para ser perdoado. Porque em Cristo Jesus você já foi perdoado, está perdoado. Seus pecados do passado, seus pecados de hoje e aqueles que você ainda vai cometer. Já estão perdoados em Cristo Jesus. Eles são aplicados sobre a sua vida quando você reconhece, se arrepende e confessa. Não precisamos mais de obras. Não é necessário alguém ir até Deus e pedir perdão pelos meus pecados. Eu me achego diante do Senhor e peço perdão pelos meus pecados. Confesso e falo diretamente com Ele. Livre adoração a Deus. Como nós vimos aqui, Pedro falando que nós oferecemos sacrifícios de louvor e ação de graça, nós adoramos a Deus. Não precisa alguém ir lá. Não é a equipe de música aqui que nos conduz e eles estão adorando e nós estamos representados por eles. Não! Você aí, com o seu coração, oferece o seu louvor, a sua adoração. Então, quando você canta aí, é a sua expressão de adoração a Deus. Não existe um corpo aqui representando você. Você tem livre adoração para oferecer a sua gratidão, seu louvor, a sua adoração a Deus, não apenas através do que você canta, mas especialmente a partir do que você vive. Interceder a Deus. A responsabilidade de interceder a Deus uns pelos outros. Porque se eu sou sacerdote, a Lívia é sacerdote, porque está unida a Cristo Jesus, eu tenho a responsabilidade de interceder por ela e ela de interceder por mim. Por isso que nós vamos ver a expressão tantas vezes na palavra de Deus, uns aos outros. Orai uns pelos outros. A fundamentação é, recebemos de Cristo Jesus um sacerdócio. Ok até aqui? Ok ou não ok? Ok, tá bom. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, Novo Testamento. Esse ensino está presente no Novo Testamento como um todo, foi sendo esquecido, abandonado ao longo da história, e nós já vamos chegar na história para vermos isso, mas eu quero ver com você alguns outros textos aqui, quero que isso fique muito gravado em sua mente. Abra agora em Apocalipse, capítulo 1. Versos 5 e 6. Olha só como que João escreve. E da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, a aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, e o quê? Sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo 5. Versos 9 e 10. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem, de onde?
de toda tribo, língua, povo e nação. Para quem? E para o nosso Deus os constituíste o quê? Reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Está falando de quem? De mim e de você, que crê em Jesus como Senhor e Salvador. De todos aqueles que foram salvos, ressurretos em Cristo Jesus. Todos nós somos reino e sacerdotes. Todos nós. O povo de Deus. Se somos, assim devemos viver. Então, lembrando, antes nós vimos aqui para a história. Está demorando aqui. Sacerdócio universal é o quê? O princípio da reforma, segundo o qual é privilégio e liberdade de quem? De mim e de você, que crê em Jesus como seu Salvador. Todo cristão, de estar diante de Deus, em comunhão pessoal com Deus, recebendo diretamente o perdão, sem a necessidade de um mediador. Como sacerdotes, nós oferecemos diretamente a Deus nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão e auxiliamos outras pessoas em suas necessidades. Intercedemos uns pelos outros. Vamos tratar, então, agora dessa última parte aqui. Pastores ordenados, por sua vez, não são diferentes dos outros cristãos sob o aspecto da condição espiritual, mas somente quanto às responsabilidades. Então, vamos lá. O que aconteceu na história? Esse era o ensino do Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento, a palavra de Deus. A igreja nasce fundamentada na doutrina dos apóstolos. Só que a igreja vai se corrompendo e esquecendo. Então, no Novo Testamento não traz uma ideia de um sacerdote, ou um grupo de sacerdotes que oficia em nome dos outros crentes. O que o Novo Testamento ensinou para a gente? Que todos nós que somos crentes em Jesus somos sacerdotes. O que acontece é que Clemente é citado na primeira carta aos Coríntios, ele começa a desenvolver a teoria de que há um ministério cristão dentro do corpo de Cristo, composto de sumo sacerdote, sacerdote e levita. Ele cria uma hierarquia. A Didaquê, que é um compêndio que se entende ter sido escrito pelos discípulos, afirmava que os profetas cristãos eram sumos sacerdotes. E depois, Tertuliano e Hipólito vão se referir aos ministros cristãos, aqueles que serviam na comunidade, como liderança, vai referir-se a eles como sacerdotes e sumos sacerdotes. Daí começa a se criar uma hierarquia e dois grupos dentro da igreja, o clero e os leigos. O clero representava os leigos. O clero ouvia a Deus e falava aos leigos. O clero era o canal para abençoar os leigos. Na Idade Média, então, quando chega lá perto de Lutero, a situação estava de tal forma abandonando a palavra de Deus que o clero tinha direitos especiais, tinha uma dignidade especial. E, é claro, isso oprimia o povo. A tal ponto, queridos, que na Eucaristia, a ceia, do Senhor, só poderia ser oficiada por um sacerdote. Até aí tudo bem, porque nós entendemos que o pastor ordenado, o ministro ordenado é que deve oficiar, mas que ele tomava em representatividade todo o povo, ele participava representando o povo. Então ele tomava o vinho e comia o pão por todo o povo, como se ele fosse um sacerdote. E mais, cada ceia era um novo sacrifício que ele oficiava em nome do povo a Deus. Então, cada ceia era um novo sacrifício. Jesus estava sendo morto em cada ceia. Isso está muito distante da palavra. Por isso que Lutero vai se levantar e escrever esse pequeno panfleto, combatendo esse ensino.
ele diz no seu panfleto: a alma crente, por seu compromisso de confiar em Cristo, livra-se de todo pecado, do temor da morte e do inferno, e se reveste com a justiça eterna, a vida e a salvação de Cristo. Então, isso dá liberdade e o torna um sacerdote, unido a Cristo, o supremo sacerdote. Então, esse princípio do sacerdócio universal, ou sacerdócio de todos os crentes, liberta os homens da dependência de outros homens para poder ser alvo da graça de Deus. E esse foi o grande resgate. Essa verdade é o grande resgate que Lutero traz para mim e para você. Mas aí surge o debate. E o ofício do ministério? E os pastores? E os presbíteros? E os diáconos? E esses homens que são chamados? Mas especialmente aqueles que são chamados para oficiar. Lutero disse o seguinte: enquanto todos os cristãos têm parte igual nos tesouros da igreja, independente da liderança que exerce, isso inclui os sacramentos, participação nos sacramentos, nem todos são pastores e mestres. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, a partir do verso de número 11. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer à igreja como que Deus cuida, pastoreia o seu rebanho. E ele mesmo, falando de Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12, para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas tem mais para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então Deus separou, chama homens específicos que pastorearão o rebanho do Senhor para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para que sejam maduros em Cristo Jesus, para que não sejam levados por todo o vento de doutrina. Então não é antibíblica a designação de pastores para cuidarem do rebanho. Quanto à essência, todos somos iguais sacerdotes diante do Senhor. Quanto a funções específicas é que há a diferença. Mas isso não torna o pastor melhor nem pior do que um membro da igreja que não é pastor. E, para Lutero, rigorosamente falando, ele ensinou que todo cristão é ministro e tem o dever de pregar a palavra do Senhor a toda e qualquer pessoa. Isso deve ser exercido livremente em meio aos não cristãos e entre os cristãos, quando nós lemos, por exemplo, Colossenses, abra aí, por favor, Colossenses, capítulo 3. Verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, você tem que ser cheio da palavra de Cristo. Para quê? Instruir e aconselhar outro. E o outro tem que ser cheio para me instruir e me aconselhar. Em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, para Lutero, o rito de ordenação não confere nenhum caráter indelével de superioridade, de santidade, apenas de responsabilidade e privilégio de cuidar do povo. É isso que ele afirmava. Todos os cristãos têm parte igual nos tesouros da igreja, incluindo-se os sacramentos, mas nem todos podem ser pastores e mestres. Por quê? Porque somente aqueles que são chamados pelo Senhor e capacitados para isso. Uma tremenda
responsabilidade, ainda que um maravilhoso privilégio. Por isso que nós pedimos, irmãos, orem pelos pastores, orem pelos presbíteros, orem pelos diáconos, orem pelos líderes, orem pelos oficiais, orem uns pelos outros. Tivemos uma semana de oração, agora encerrando na sexta-feira, onde nós estávamos colocando em prática o que é o sacerdócio universal. Um dos aspectos, interceder uns pelos outros. Muito bem. Conclusão. Eu quero falar sobre alguns perigos. Quando nós não aplicamos, vivemos a partir do sacerdócio universal. O primeiro deles, qual é? Enrola a língua mesmo, Josias. Clericalismo. Clericalismo. Nós temos visto em muitos círculos evangélicos, América Latina e por todo o mundo, o surgimento de pastores, apóstolos, bispos, que monopolizam o poder e desconhecem, queridos, a liderança e o serviço dos outros. Isso tem crescido muito. Eles se definem como uma casta superior, alguém que está acima dos outros e trata os outros como inferiores e totalmente dependentes do seu serviço sacerdotal, entre aspas. Isso tem crescido e isso é um abandono, uma negação da verdade bíblica do sacerdócio universal de todos os crentes. Então, é preciso orar por essas pessoas que estão distantes da verdade do Senhor. Se eu e você não tivermos claramente o que é o sacerdócio universal, podemos achar que somos melhor do que os outros por estarem em uma condição de liderança. Mas há um outro perigo, está aí, a concentração na liderança. Esse é mais discreto, mas também é um perigo. A liderança concentra tudo nela mesma. Então, aqueles que são líderes têm dificuldade de ver o outro como um sacerdote também. Então, eu faço, porque se eu deixar o Assis fazer, ele não vai fazer direito. Então, eu posso estar escondendo uma hierarquia ou uma capacidade, uma pretensa entendimento que eu sou melhor. Ninguém, querido, ninguém tem todos os dons espirituais. Ninguém, vou repetir, ninguém tem todos os dons. É por isso que eles são diversos dentro da igreja. Eu tenho um, o Paulo tem outro, a Cláudia tem outro, o Misael tem outro, e cada um tem o seu para servir como sacerdotes do Senhor. Mas quando nós, como liderança, realizamos a obra da igreja nos diversos ministérios, concentrados em nossos dons apenas e com dificuldade de delegar, eu posso estar dizendo não ao entendimento e à aplicação na minha vida do sacerdócio universal. Talvez seja por isso a dificuldade de formarmos novos líderes, que vão dar continuidade naquilo que nós estamos fazendo, para que a gente fique um pouco distante e agora novas pessoas liderem e conduzam o ministério ou a área de trabalho da igreja. Pode ser, assim, esse desejo, porque se acha melhor e superior a outro. E isso também a gente tem visto por aí, espalhado na igreja de Jesus Cristo. Sempre que pastores exercem suas funções com excesso de autoridade, sempre que ele insiste na distância que separa da comunidade, como se ele fosse diferente dela, não na função, mas na essência. Na função, sim, todos nós sabemos disso, mas na essência, somos todos sacerdotes, somos todos pecadores, somos todos necessitados da graça, somos todos dependentes do Espírito Santo. Mas sempre que um pastor se concentra nas atividades de liderança de tal forma que ele não delega, sempre que um pastor torna os membros excessivamente dependentes dele, como se a oração dele fosse mais poderosa, como se a orientação dele fosse a única que servisse. Sempre que pastores andam por esse caminho, eles estão abandonando esse princípio. Sempre que a gente não dá oportunidade, eu falo, eu, pastor, para que as pessoas exerçam seus dons que Deus lhe tem concedido, eu estou voltando a esse sacerdotalismo medieval. Então, orem pelo seu pastor, para que ele não seja assim.
E, por último, a abolição do ministério ordenado. Há hoje, e não hoje, né, mas já tem de um tempo, um novo grupo dentro da estatística do IBGE, que são os desigrejados. Os desigrejados batem no peito e defendem que eles são os seus próprios sacerdotes. Eles não precisam do auxílio de ninguém, eles não precisam, para a prática da fé cristã, de estarem com os outros. Por quê? Ele é sacerdote. Então ele pode falar com Deus, ele pode adorar a Deus, ele pode servir a Deus sozinho, só no relacionamento dele com Deus. Não precisa da igreja. Então não precisa de um ministério ordenado. Não precisa de alguém que me conduza. Muitos desigrejados são defensores dessa tese. Pegam o sacerdócio universal para numa má interpretação, totalmente errada, para justificar o não fazerem parte de um corpo. Eu não preciso. A Bíblia diz, eu sou sacerdote. Só que esquece da responsabilidade como sacerdote. Eu já cheguei a ouvir o seguinte: eu tenho o Espírito Santo, eu leio a Bíblia, eu tenho acesso a Deus, não preciso de igreja. Os líderes da igreja neotestamentária, quando a gente olha para as igrejas, Paulo escrevendo as igrejas, eles nunca são chamados de sacerdotes, são chamados de pastores. Eles são chamados para pastorear o rebanho. Então eu não posso desvincular, eu não posso dizer, sacerdócio universal é errado, o sacerdócio universal me leva a dizer que é errado o ministério ordenado, porque não existe mais sacerdotes, todos somos sacerdotes. Mas no Novo Testamento, pastor não é chamado de sacerdote. Pastor é chamado de pastor. Presbítero é o ancião para pastorear o povo de Deus. Você não vai encontrar chamando aqueles que Jesus quer que pastoreiem a igreja, cuidem da igreja, de sacerdotes. Eles são chamados de pastores. Então, um perigo é a abolição do ministério ordenado. O ministério pastoral é uma provisão divina para a igreja. Olha só o que Tiago, abre aí, Tiago 3, diz. 1. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Chamando a atenção que essa é uma função que não é para ser desempenhada por todos, mas apenas por aqueles a quem Deus chama e capacita. 3 perigos. Mas eu quero concluir com as bênçãos do sacerdócio universal. O que isso representa para nós como dádiva do Senhor. Primeiro, qual é o primeiro? É um privilégio, meus irmãos. É um privilégio. Deus é um Deus pessoal, que se relaciona comigo e com você. Não há necessidade de um mediador. Eu não tenho que confessar meu pecado para alguém, para esse alguém dizer o que eu tenho que pagar com obras para que Deus me perdoe. Eu e você temos acesso ao Pai. Nós falamos com Ele, na certeza de que Ele nos ouve. O sacerdócio universal de todos os crentes é um privilégio. É um privilégio. Então a gente tem que ter isso em mente e viver a partir dessa verdade, porque Cristo nos fez um corpo e nos uniu. E nessa diversidade, todos nós temos acesso ao Pai. É um privilégio para mim e para você. O outro privilégio é que nós não estamos sozinhos. Porque se eu sou sacerdócio real, sacerdócio santo, e você também é, então nós vamos servir juntos, um ministrando na vida do outro, um intercedendo pela vida do outro. Cada um de nós vai pessoalmente à presença de Deus intercedendo pelo outro. Não porque o outro não possa ir, mas porque eu sou constrangido em amor para cuidar daquele que é meu irmão, sacerdote junto comigo. E na essência, iguais nas funções diversos. Todos nós somos sacerdotes, todos nós temos acesso ao Pai, todos nós temos salvação, todos nós temos o Espírito Santo e por aí vai. Mas existem funções específicas. O pastor não é melhor do que você. Ele está na função que Deus chamou para cuidar de você e te conduzir no propósito de Deus, como nós vimos lá em Efésios 4. Então é privilégio nosso, não estamos sozinhos. Na essência somos iguais, mas nas funções somos diferentes. Timothy George, falando sobre essa doutrina, ele diz o seguinte: a essência dessa doutrina se resume em uma única frase:
todo cristão é sacerdote de alguém, e somos todos sacerdotes uns dos outros. Todo cristão é sacerdote de alguém, e somos todos sacerdotes uns dos outros. Portanto, o sacerdócio dos crentes não é diferente do sacerdócio dos pastores na essência, mas somente na função. Algumas aplicações para nós. O sacerdote, ele consagrava a sua vida a Deus. O sacerdote era separado para ser sacerdote. Tudo aquilo que ele fazia e vivia tinha um objetivo: glorificar a Deus, representando o povo diante de Deus. O princípio do sacerdócio universal dos crentes nos fala desse privilégio que nós temos de consagrarmos a nossa vida a Ele. Nós vivemos para Ele. Para Ele. Veja que interessante. Quando Paulo diz que nós fomos criados e tudo o que nós fizermos é para a glória de Deus, tem como base e fundamento o sacerdócio universal de todos os crentes. Porque todos são chamados, separados para viver para Deus. Então somos separados do mundo, consagrados a Deus. E o fundamento, vivemos para Cristo Jesus. Todos nós que estamos unidos a Cristo pela fé, exercemos o sacerdócio através dos nossos dons, concedidos pelo Espírito Santo, consagrando tudo o que somos e que fazemos ao nosso Deus. O pastor Hélio de Oliveira, escrevendo sobre isso, diz: o sacerdócio é para a vida e não somente para o culto no templo. É a vida. Somos consagrados para Deus. Todo crente em Jesus Cristo é consagrado como sacerdote. Como é que eu e você temos vivido com essa consciência de que a minha vida é consagrada a Deus? Não é para mim. É consagrada a Deus, é para fazer a vontade de Deus, é para cumprir o propósito de Deus. É para que Ele seja visto através de mim. Crer na doutrina do sacerdócio universal significa ser consagrado a Deus. Segunda coisa. Isso nos livra de um ensino terrível do nosso tempo. Eu não preciso do Radaeli, eu posso viver sozinho. Radaeli com os problemas dele, eu com os meus problemas, e a gente segue a vida. E o sacerdócio me lembra que eu estou unido com você, ou todos os que pertencem a Jesus Cristo estão unidos. E somos, então, dependentes, sacerdotes, intercessores, cuidadores uns dos outros. Queridos, hoje se defende em nossa sociedade isso. E existem muitos mecanismos que têm reafirmado isso. E feito com que isso cresça de forma tremenda. Você já ouviu isso, você sabe disso, mas eu tenho que te lembrar disso. Quando a família está reunida no shopping para lanchar, e cada um está no seu WhatsApp, ou no seu Facebook, ou no seu Instagram, o que está presente? Um instrumento para separar. E eu vivo a minha vida. Quando chega-se em casa e cada um vai para o seu quarto, ou para um cômodo, e vai mexer no seu computador, no seu tablet, ou no seu celular, o que é isso? Então, o mundo defende, o mundo se levanta contra essa união, contra esse aspecto comunitário da vida cristã, usando as suas ferramentas. E o sacerdócio me lembra, não, eu sou um ministro, eu sou um sacerdote, para oficiar na vida do meu irmão. Eu preciso cuidar do meu irmão e ser cuidado por ele. Nós não vivemos sozinhos, então não vivemos para nós mesmos. Vivemos em comunidade, para a comunidade, visando a glória de Deus. E a terceira aplicação, queridos, isso nos protege de achar que somos melhores do que os outros. Isso nos protege da arrogância, do orgulho, pois, no sentido puro da palavra, leigos, laos, é povo de Deus. Então, todos nós somos povo de Deus. Não há pessoas melhores nem piores. Todos criados à imagem e semelhança de Deus, todos resgatados
por Cristo Jesus, todos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Então não tem ninguém melhor. Existem sim funções específicas, e quando eu sou lembrado do sacerdócio universal, isso deve me ajudar a livrar-me do orgulho, da soberba, da arrogância, do juízo sobre os outros. Porque nós somos iguais em Cristo Jesus. Os líderes da igreja, então, vão ensinar sobre o ministério do povo de Deus, bem como instruir e incentivar o seu desenvolvimento à semelhança de Cristo Jesus. Mas não são melhores, são apenas responsáveis, chamados por Deus para isso. O reverendo Alderi cita em um artigo dele, um artigo seu, que numa igreja nos Estados Unidos, ele viu a seguinte placa: pastor fulano de tal, ministros, todos os membros da igreja. Pastor fulano de tal, ministros, todos os membros da igreja. Por que que eu e você podemos viver essa realidade? Porque Jesus Cristo foi feito sumo sacerdote. Porque Jesus Cristo assumiu o seu lugar. Porque Jesus Cristo morreu na cruz como sacrifício perfeito. Então eu e você não olhamos para a nossa capacitação, nós olhamos para aquilo que Cristo é em nós. Por isso, nós podemos viver essa doutrina, esse ensino bíblico do sacerdócio universal de todos os crentes. Eu queria que você lesse esse texto, versos 15 e 16 de Efésios. Nós vamos ler todos juntos, está aí projetado para facilitar para você. Vamos ler? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que riqueza as palavras de Paulo para mim e para você sobre o sacerdócio. A justa cooperação de cada parte, uns cuidando dos outros, uns servindo aos outros, para que nós cresçamos, não apenas quanto ao tamanho da família com aqueles que serão salvos, mas na intimidade e a semelhança com Cristo Jesus. E isso, meus queridos, isso exige de mim e de você a compreensão e a aplicação do sacerdócio universal de todos os crentes. Feche seus olhos, por favor, por um instante. Aproveite esse momento para você orar. Eu não tenho dúvidas de que, enquanto eu falava aqui, o Espírito Santo falava ao seu coração, trazendo pensamentos, levando a reconhecer falhas, pecados, te colocando diante de Deus quanto à sua responsabilidade como crente, como discípulo de Jesus. Eu não tenho dúvida disso, porque eu sou apenas instrumento. A obra quem faz é o Espírito Santo. E Ele habita em você e é a vontade do Pai te transformar, me transformar. Então, ore ao Senhor agora, à luz daquilo que você ouviu e que o Espírito Santo te orienta agora, te inclina a orar.
A proclamação gera transformação, a pregação gera salvação. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ah, Deus, que alegria a nós sermos lembrados de que somos um em Cristo Jesus e um como corpo. Somos um com Ele individualmente, somos um com Ele como família, como igreja, como povo. E nós queremos te agradecer. Jesus, inclina nosso coração à consagração a Deus em tudo o que fizermos e como vivemos. Livra-nos do individualismo, de pensarmos apenas em nós mesmos e vivermos para os nossos propósitos. Livra-nos da soberba de acharmos que somos melhores do que os outros, mais especiais diante do Senhor, mais santos diante do Senhor, perfeitos diante do Senhor, melhores. Ah, Deus, livra-nos disso. Nós não somos juízes sobre ninguém. Nós somos chamados para interceder uns pelos outros, chamados a cuidar uns dos outros, chamados a glorificar o Teu nome através de uma vida como sacerdócio santo, consagrado ao Senhor. Estamos diante de Ti, Pai, como Deus infinito, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus que é incompreensível. A mente humana não consegue compreender todos os Teus propósitos, mas o Senhor se revela graciosamente e nos dá condições de compreendermos o Teu ensino como esse e podermos vivermos na Tua presença. Tu és o Deus autoexistente, Pai. Tu és o Deus que não recebeu vida de ninguém, mas que dá vida a todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Tu és o Deus autossuficiente, o Senhor não necessita de nada. O Senhor tem tudo o que precisa, mas graciosamente o Senhor conhece as minhas e as nossas necessidades, e o Senhor vem graciosamente para suprir cada uma delas em Cristo Jesus. Por sua graça, o Senhor se tornou gente, morreu e ressuscitou para nos suprir a maior necessidade, redenção. Pai, Tu és eterno, o Deus fora do tempo. O Senhor não está preso ao tempo. Tu és o Deus do passado, do presente e do futuro. E é o Deus que veio no nosso presente para alterar o nosso futuro e nos dar uma eternidade contigo. O Senhor não muda. Tu és o Deus que é para sempre o mesmo. O Seu caráter é fixo. Os Teus planos, os Teus desígnios não mudam. E como isso traz descanso para nós? Mas o Senhor sabe que nós precisamos de mudança. O Senhor sabe que nós precisamos de transformação. E é por isso que Teu Espírito Santo age nessa manhã em nossas vidas, para nos transformar, a partir da Tua palavra, para vivermos para Ti. Tu és o Deus onipresente. O Senhor está plenamente aqui. E nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, convictos de que o Senhor nos ouve e pedindo misericórdia, Pai. Graça. Inclina o nosso coração à obediência dessas verdades que aprendemos hoje, para a glória do Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda glória. Nós não existimos para a nossa glória, existimos para testemunhar ao mundo a glória do Senhor, para que o Senhor receba a glória de todo o mundo. E por isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém.